Sétima Igreja Presbiteriana de Juiz de Fora. Sétima Igreja Presbiteriana de Juiz de Fora. Terceira palavra de Cristo na cruz do Calvário. Cristo pregou enquanto ele estava sendo crucificado e morrendo pelos nossos pecados, demonstrando seu grande amor para conosco. Ele trouxe mensagens tremendas e preciosas para nós. E a terceira mensagem é sobre comunhão, quando ele diz assim em João capítulo 19, versos 25 a 26. Diz assim o texto: E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: Mulher, eis aí o teu filho. E depois ele disse mais ao discípulo: Eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Vamos meditar nesse texto, que o Senhor nos fale ao coração em nome de Jesus. Queridos irmãos, eu acho interessante, pois cada sermão que Cristo pregou na cruz do Calvário possuía um tema, uma palavra bem clara e objetiva. Pastor Ercino disse semana passada de que como é interessante que os seres humanos, os homens, nos últimos instantes da sua vida, quando eles estão percebendo que estão para morrer de fato, como Cristo sabia que ia morrer claramente, eles falam palavras profundas, na maioria das vezes. E aí, gente, Cristo, ele fala algumas palavras, já vimos duas palavras. E hoje quero conversar com vocês e pensar com vocês sobre a terceira, que fala sobre comunhão, koinonia, que é a liberdade que Cristo nos deu de relacionarmos com Ele, um relacionamento vertical e um relacionamento do horizonte, horizontal, com os nossos irmãos. E a Bíblia fala que nós nos tornamos em Cristo uma só família, família da fé, família de Cristo. E aí, gente, é interessante notar que quando a gente pensa em comunhão e pensa na cruz, eu faço menção do Evangelho de João, capítulo 6, recentemente lendo Dr. Carson, um teólogo muito famoso, e ele falou sobre Cristo comparando-se com o pão da vida. A menção sobre o pão da vida, trazendo uma mensagem logo após a multiplicação dos pães, mencionando o pão que os israelitas comeram no deserto e também fazendo menção da Santa Ceia, do pão e do vinho, do pão e do cálice. E ele fala que nele nós temos que entender, né, que quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Quem não come e não bebe não tem a vida eterna. É uma mensagem forte se formos analisar, pois se você pensar comigo, notem que é algo que ele está falando assim: vocês vão comer de mim. Comer de mim parece algo meio que contrário à nossa cultura. Mas se você perguntasse, falasse sobre esse assunto com uma criança de 5, 6 anos da época de Cristo, ela entenderia muito mais claramente do que as crianças de hoje. Quando você pensa assim: eu estou comendo um alimento, um almoço aqui hoje, que foi comprado no supermercado. Uma criança da época sabia muito bem que os alimentos vinham da terra. E para que esse alimento nos alimentasse, eles precisavam morrer. Eles morriam para que eu pudesse viver, eu possa viver. Olha que interessante, né? Uma galinha, um peixe,
uma vaca, uma cenoura. São alimentos que morreram para a minha sobrevivência. E para a minha sobrevivência eterna, para a minha vida eterna, eu preciso comer de Cristo, que morreu do Calvário. Eu preciso entender que nele eu tenho um relacionamento íntimo. Eu sento com ele, como com ele. Os reformados entendem a Santa Ceia de uma maneira muito interessante, muito atípica, muito peculiar. Os presbiterianos entendem a Santa Ceia como uma memória, um memorial daquilo que Cristo fez por nós, mas também como presença real, espiritual de Cristo conosco. É uma comunhão entre meus irmãos que estão comendo comigo e a comunhão com Deus, que também está ali presente espiritualmente, e um dia, no novo céu e na nova terra, estará comigo também. Então, gente, é interessante você notar essas peculiaridades. E quando voltamos então para o texto, você percebe que junto à cruz do Calvário haviam algumas pessoas ali assistindo aquele momento, e das pessoas que estavam assistindo aquele momento, João relata algumas delas. Maria, mãe de Jesus, a irmã de Maria, Maria Madalena, né? E também a mulher de Clopas, Maria, mulher de Clopas. Então, você vai perceber ali 3 Marias, a irmã de Maria e também o discípulo João. Mas participam deste momento de maneira mais clara Jesus, Maria, sua mãe, e João. Maria, sua mãe, que os 4 evangelistas que narram a crucificação, você vai perceber que Maria, mãe de Jesus, não fala palavra alguma enquanto seu filho está sendo crucificado. Uma pena capital das piores, ou talvez a pior. Um bandido muito cruel, um maldito, que era assim declarado, Cristo, para pagar o preço pelo meu e pelo seu pecado, ele morre numa cruz. E a sua mãe acompanha tudo isso. Cristo chama a sua mãe da mesma maneira como ele chama no começo do Evangelho. Em João capítulo 2, ele descreve, ele fala com sua mãe, não chamando de mãe, mas dizendo, mulher, o que eu tenho contigo? Aqui ele fala, mulher, eis aí o teu filho. Então, você percebe, né, a maneira como Cristo lida com Maria, mas se preocupa com ela de uma maneira muito clara, muito real. Ele fala para João, João, cuida dela. Maria, cuida dele. E o texto vai dizer no final que João então toma Maria e a leva para a sua própria casa. É bem claro também o texto quando nós percebemos que a figura de José não aparece nos evangelhos após aquele surgimento de Jesus no templo, que Jesus fica conversando com ali os líderes judaicos no templo, e seu pai e sua mãe acabam indo embora e retornando para buscá-lo quando ele tinha apenas 12 anos de idade. Após esse momento, nós não temos menção de José, e talvez Jesus assumiu o lugar do pai se ele tivesse falecido, como assim os estudiosos pensam e refletem a respeito. E eu tenho aqui algumas mensagens muito importantes a respeito desse texto, pois imagina que Jesus, o irmão mais velho, Jesus teve irmãos e irmãs de acordo com o texto, mas ele assumiu o lugar do pai na carpintaria. Então você percebe o valor, o carinho que Jesus tinha por Maria, sua mãe. E aí, lendo o texto do livro de A.W. Pink, Arthur Pink, e ele escreve um livro, uma preciosidade, uma obra literária muito, muito preciosa sobre os 7 brados que Cristo deu sobre esse assunto. Ele vai descrever aqui alguns tópicos importantes sobre esse assunto. Nós podemos ver que aqui
o homem perfeito é colocado em exemplo para os filhos honrarem os seus pais. O mandamento da lei: honra pai e mãe. Então você percebe que Jesus, ele lembra deste mandamento do Pai: honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. Este é o primeiro mandamento com promessa. Vemos também que, de acordo com as exigências da lei de Moisés, os pais do menino, Jesus trouxeram ao templo para apresentá-lo ao Senhor. Então aconteceu que Simão, olha o que o velho Simão disse, que esperava pela consolação de Israel. Ele disse assim: agora, Senhor Deus, podes despedir-me em paz, o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparastes perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações. Então, nós vemos esse cumprimento dessa promessa, meus irmãos. Eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para o sinal que é contraditado. E uma espada transpassará também a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Esses pensamentos de afeições. Simão profetizou isso lá em João capítulo 2. Nós vemos também vários ensinamentos, quando Cristo fala: mulher, eis aí teu filho, discípulo amado, João, que era aquele que Jesus tinha um carinho tão especial. Dos 12, Jesus tinha um grupo mais secreto ali, mais reservado: Pedro, Tiago e João. Assim somos nós temos vários amigos, temos várias pessoas que convivemos, mas tem algumas pessoas que nós temos mais intimidade. E dentre esses 3, Jesus tinha maior intimidade com João, o discípulo amado, que fala alguém assim maravilhoso, no sentido de uma pessoa tão carinhosa, tão especial. Escreveu os evangelhos, escreveu cartas, 3 cartas que estão registradas no cânon sagrado, cartas que falam sobre o amor. Era João. E Jesus se preocupa com João, Jesus se preocupa com Maria, Jesus se preocupa com você, Jesus se preocupa comigo. Na cruz ele pensava em nós. Ele descreveu Maria, descreveu João, mas ele pensava em cada um de nós. Vocês agora são uma só família. Eu sei que o tempo nós não temos condição de continuar descrevendo todos os aspectos dessa crucificação, mas eu gostaria de pensar com vocês nesses 2, especificamente, e ainda um terceiro aqui. Aqui vemos João retornando ao lado do Salvador. Então você vê João entendendo: eu preciso seguir a Cristo. Enquanto alguns discípulos se preocuparam, ficaram temerosos, João estava lá, retornou ao lado do Salvador. Você tem andado com Cristo, mesmo que para isso você tenha sido humilhado, ultrajado, você tem sido envergonhado ou corrido algum certo perigo? Para nós, no Brasil, não há muito perigo em servir a Cristo. Mas para João, estar do lado de Cristo naquele momento era algo que os outros discípulos estavam com medo. Então são ensinamentos preciosos demais que nós temos aqui. E aí, gente, o maior deles: uma só família. É um pelo outro. Eu com você, você comigo, nós juntos vamos servir a Deus, vamos fazer a vontade de Deus, vamos proclamar o amor de Deus e vamos anunciar essa mensagem. Eu preciso ter intimidade com o Pai, eu preciso comer da graça de Deus, eu preciso receber dessa graça, eu preciso ser cheio dessa graça, dessa intimidade, desse poder maravilhoso, e eu preciso agora viver esse poder. Eu preciso agora viver como Ele viveu, amar como Ele amou. São ensinamentos preciosos que Deus deixa para nós nessa noite.
E aí, Maria Madalena, você lembra a história dela, né? As outras mulheres, os discípulos, eram uma só família. Cristo, o cabeça, pois ele morreu, mas não ficou morto. Ele ressuscitou, vivo está, e esteve com a igreja nos primórdios, esteve com a igreja em toda a história de sua igreja até aqui, e está conosco, mesmo diante dos desafios que nós temos passado, irmãos. Eu sei que a situação, ela é uma situação muito difícil que nós estamos enfrentando, em vários aspectos. Hoje pela manhã, eu estive conversando com os membros da nossa igreja, os irmãos estão aí, sabem, a importância de nós reunirmos como família nesse período agora, onde se intensifica as dificuldades, e nós estamos percebendo que comércio, alguns tipos de trabalho não se abrirão com facilidade para os próximos dias. A situação não tem um horizonte claro de quando vai terminar, de quando vai acabar, de quantas pessoas serão contaminadas, de quantas pessoas morrerão, e esse número tem se aumentado dia após dia, e aí é preciso você perceber isso. Eu não estou sozinho, pois Cristo deixou uma família para nós andarmos juntos, eu cuidar dele, ele cuidar de mim. Maria, cuida de João. João, cuida de Maria. Vamos caminhar junto. Eu e você comigo. Eu sei que tem deficiências. Eu falei isso também com os meus irmãos hoje. Eu tenho deficiências. Tenho passado momentos difíceis, que a gente fica meio que preocupado com toda essa situação, ansioso, mas nós precisamos descansar o nosso coração. Eu estou pregando para mim mesmo hoje. Eu preciso ter comunhão com Deus, saber que em Cristo eu sou firme, em Cristo eu posso todas as coisas, em Cristo eu sou mais do que vencedor, em Cristo eu sou guardado, protegido, e eu vou chegar lá na frente, porque em Cristo a minha vida é uma vida em triunfo, como diz o apóstolo Paulo. Eu vivo em triunfo, sou mais do que vencedor. É essa confiança, e é essa confiança que eu preciso passar para o meu irmão, quando Paulo também diz que nós devemos admoestar uns aos outros, nós devemos também consolar uns aos outros, nós devemos chorar com os que estão chorando, nós devemos sorrir com os que estão sorrindo, nós devemos viver a vida cristã, da fraternidade cristã. Então a mensagem que eu deixo para você hoje é justamente essa. Pense a respeito do que você está passando, faça um planejamento, que Deus te dê criatividade. Nós vamos precisar nos reinventar. Aqueles que não têm o seu salário garantido nesse período de quarentena, você vai precisar de pensar, de refletir como que você vai conseguir cortar alguns gastos e descansar em Deus. Cuidar da sua vida emocional e, acima de tudo, cuidar da sua comunhão com Deus. Se você ainda não tem essa intimidade com Deus, se você ainda não comeu da carne e não bebeu do sangue de Cristo, espiritualmente falando, porque a mensagem é espiritual, você precisa tomar essa decisão hoje. Hoje você precisa tomar essa decisão. Eu termino com essa palavra. Hoje, se ouvirdes a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Descansa. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Se entregue. Se renda aos pés de Cristo. Esse é o momento que ele está te permitindo. Que Deus te dê graça e que ele te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Vamos orar. Santo Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, pela preciosidade de poder estar aqui com os meus irmãos amados, compartilhando da Tua palavra, uma palavra de afeição, uma palavra de comunhão. Somos membros do mesmo corpo, somos irmãos de sangue, não o sangue humano, mas o sangue de Cristo, que eu e o meu irmão bebeu para ser salvo, ser purificado, ser justificado. Na cruz do Calvário,
Cristo morreu a minha morte. Ele não precisava ter feito isso, mas porque Ele me amou e a si mesmo Ele se entregou por mim, eu tenho a vida eterna. Passei da morte para a vida, passei das trevas para a luz. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho o maior presente que um homem pode ter. A maior riqueza é a graça de Deus, a salvação eterna, a certeza de quando fecharmos os nossos olhos aqui e o Senhor voltar, estaremos com Cristo, comendo do pão e do vinho, comendo do banquete reservado por Ele, para todos nós no lar celestial. Assim nós oramos agradecidos em o nome. Siga em nossas redes sociais, Sétima Igreja Presbiteriana de Juiz de Fora. Sétima Igreja Presbiteriana de Juiz de Fora.